Acho que, assim, a democracia é um tema que tem nos afligido a todos e todas nos últimos anos, sobretudo. A título, assim, de preâmbulo, acho que é importante a gente registrar algumas questões. A primeira delas é: a democracia ocidental, ao contrário do que a história oficial burguesa nos tenta fazer crer, ela não é um produto do liberalismo. Domenico Losurdo, um professor italiano, tem um livro chamado A Contra-História do Liberalismo, em que ele desmonta essa falácia construída no Ocidente de que há um casamento, né, uma simbiose entre o capitalismo, o liberalismo e a democracia. Domenico Losurdo aponta no livro A Contra-História do Liberalismo que a democracia, ou melhor, que o liberalismo emerge com o pacto colonial, com a exploração, portanto, das colônias, o tráfico de escravos, o machismo, o patriarcado, a expropriação dos meios de produção e um sem número de formas de opressão. A democracia ocidental moderna, tal qual nós conhecemos, é produto de luta, e é produto da luta organizada da classe trabalhadora. Ela não é irmã siamesa do liberalismo. Esse é um primeiro preâmbulo que eu queria estabelecer para o início da nossa conversa. O segundo é que, para que as conquistas democráticas fossem possíveis, algo fundamental teve que acontecer. Qualquer conquista democrática, ela foi produto da organização popular. Aliás, política é isso. Política é força. E força se traduz na capacidade de gente que você organiza em torno de um determinado projeto. Você pode organizar pelo convencimento, você pode impor o seu projeto pela repressão e pela opressão, mas a capacidade de fazer com que setores da sociedade se movimentem, maiores ou menores setores se movimentem em torno do seu projeto, é o que expressa a força política que esse projeto tem. Isso tudo é importante para dar início ao nosso papo. Vou fazer uma coisa muito chata, conceitual agora. Dos anos 70 para cá, o modo de produção capitalista ingressa num determinado estágio de desenvolvimento em que ele passa a encontrar, na verdade, os grandes capitalistas passam dificuldades de valorizar o seu capital naquela forma que aquele velhinho, que esse ano completou 200 anos, né, o Marx, definiu na sua obra Máxima o Capital. Capital, para o Marx, não é uma relação entre coisas. Capital é uma relação entre propriedade privada dos meios de produção e não propriedade, portanto, força de trabalho assalariada. É na interação entre essas duas coisas que é possível a produção de valor e mais valor apropriado pela burguesia, aquilo que gera o crescimento da riqueza na sociedade, né, e a própria possibilidade de acúmulo de capital. Essa relação clássica, ela vai passar por um processo dramático de complexificação ao longo do final do século XIX e todo o século XX. Lenin já aponta no início do século XX mutações que ocorrem nesse processo, em que diferentes frações do grande capital operam de maneira mais ou menos conjunta, mais ou menos articulada, mais ou menos pacífica, para potencializar esse processo. Lenin, se apropriando de outros autores do início do século XIX, vai chamar isso de essa fusão do capital bancário com o capital produtivo para alavancar maior capacidade de juntar dinheiro e acionar o processo produtivo de capital financeiro. Eu estou dizendo isso porque, a partir dos anos 70 do século XX, uma mudança ocorre nessa relação entre diferentes frações do capital. Uma fração, que a gente vai chamar aqui de maneira bastante genérica de rentista, uma relação que procura conservar a forma de dinheiro e, com isso, aparentemente se valorizar, assume um pouco a gerência, a gestão, o comando das demais frações do capital. Eu não vou recuperar os detalhes que possibilitam esse caminho, mas é fundamental que se diga que todos os limites que o acordo de Bretton Woods, no final dos anos 40, né, 1944, se eu não estou enganado, impuseram a fração rentista do capital para que ela se subordinasse ao processo produtivo, começaram a ser destruídos.
Vivemos hoje um estágio de desenvolvimento do capitalismo em que o rentismo parasitário procura construir diversas formas possíveis de se valorizar, e aí valorizar é muito entre aspas, mantendo a forma dinheiro. Ou seja, ao contrário daquela fórmula que o Marx expressa para a gente, dinheiro que é investido na compra de mercadorias, mercadoria, força de trabalho e mercadoria, meios de produção. Aciona um processo produtivo que te permite, ao final de um ciclo, ter mais mercadorias do que o originalmente comprado. Que quando vendidas, portanto, quando o capital, a mais-valia se realiza, né? Te permite retornar com dinheiro acrescido de mais dinheiro, processo da valorização, assume uma forma aparente hoje de D'. Dinheiro que adquire o poder mágico de gerar mais dinheiro. Isso é uma aparência que esconde diversos elementos. Para a nossa conversa aqui me interessam dois. Para possibilitar um processo de D', em que dinheiro aparentemente gere mais dinheiro, as grandes instituições financeiras, sejam elas bancárias ou não recebem, não conservam nos seus cofres dinheirinho fêmea, que recebe o nosso dinheirinho macho a título de investimento, que cruza e gera mais dinheirinho. Isso numa visão bem dual de relação de procriação, né? Não é isso que ocorre. Na verdade, existem duas formas fundamentais de viabilizar essa relação. A primeira e a mais fundamental, por óbvio, aumentar dramaticamente e em escala global o processo de exploração da força de trabalho, melhorando os mecanismos de gestão, melhorando os mecanismos de intensificação da força do trabalho, de aumento da produtividade do trabalho, conseguindo explorar sem limites em todo o globo, sejam eles legislação trabalhista, sejam eles de mecanismo de controle, explorar a força de trabalho no mundo inteiro. Segundo mecanismo, fazer punção em fundo público. O que é isso? O fundo público diz respeito àquela quantidade de recursos que o Estado centraliza via a carga tributária para administrar a partir de um orçamento público. Se nós olharmos os últimos anos do orçamento público brasileiro, em valores nominais, cerca de 44% de tudo que a União arrecadou, infelizmente, inclusive nos governos petistas, foi para a ciranda financeira. O Estado brasileiro funciona como uma espécie de um Robin Hood às avessas. Ele, com uma carga tributária extremamente regressiva, ou seja, ela incide principalmente sobre o consumo e, portanto, ela é terceirizável. Vitor, com a sua magnífica fábrica, digamos, de cimento, Grupo Votorantim, acionista do Grupo Votorantim. O imposto de Vitor, quem paga, não é o Vitor ao vender o produto. O imposto de Vitor, quem paga, é o consumidor do cimento de Vitor. Isso é uma carga tributária regressiva. Ela incide sobre o consumo e, portanto, ela é terceirizada. A carga tributária brasileira não incide sobre o patrimônio. A carga tributária brasileira não incide sobre o patrimônio. Ela incide majoritariamente sobre o consumo. O que o Estado faz? Arrecada maciçamente entre pobres e assalariados médios e funcionários públicos e repassa 44% de tudo que arrecada para a ciranda financeira. No caso do Brasil, para juros e serviços da dívida pública. O golpe no Brasil foi dado não pelos 44% que a burguesia rentista já controla. O golpe no Brasil foi dado por conta dos 56% restantes. O que a ciranda financeira, sobretudo, ligada ao capital internacional, está de olho, e a medida de congelamento dos investimentos públicos por 20 anos dá conta exatamente disso, é aumentar o repasse de 44% para os outros 56%. Se o capitalismo originalmente não anda colado com a democracia, se o liberalismo não é irmão gêmeo da democracia, sob a égide do setor rentista do capital, a relação é de barbárie. E isso não é só no Brasil. O que aconteceu em Honduras, no Paraguai e no Brasil são a antessala de um processo que vai se desdobrar em escala global. É incompatível a convivência do capitalismo sob o rentismo parasitário com os mínimos referenciais de democracia.
o golpe de 2016 não tem a ver somente com processos externos às nossas fronteiras nacionais. O golpe de 2016 não tem a ver somente com os acertos dos nossos inimigos. É claro que tem a ver com isso, mas não só. O consórcio golpista que envolveu claramente o setor rentista brasileiro ligado ao setor rentista internacional. Agora já pode baixar o meu, né? O golpe que envolveu claramente o imperialismo de olho nas nossas reservas de pré-sal, de minério, de nióbio, de tantas outras coisas. O golpe que envolveu os interesses do agronegócio, da Firjan, da Fiesp, de parte do sistema judicial brasileiro, e por sistema judicial não é só o judiciário, o estrito senso, mas o Ministério Público, a Polícia Federal, enfim, parte do aparato do Estado, da burocracia estatal, que envolveu os interesses da grande mídia golpista e corporativa e expressou também o desejo de setores médios, encontrou algumas facilitações no meio do processo. As últimas e mais evidentes. Joaquim Levy consiste no início de 2015 num crasso erro do governo federal. As medidas recessivas, isso vocês podem procurar Márcio Postman, vocês podem procurar o da UFRJ, daqui a pouco eu lembro. Vocês podem olhar que as medidas recessivas, as medidas de arroxo, que começaram a ser tomadas ainda em 2015 pelo governo da presidenta Dilma, jogam os gráficos econômicos lá para o fundo. Uma crise econômica que já tinha se iniciado antes, que é resultado lá atrás do início da crise do mercado de subprime norte-americano, né, que se espalhou pelo mundo, que em algum momento atingiu a Europa e que em última instância ia atingir a China. Vamos lembrar da nossa pauta de exportação, sobretudo commodities, petróleo, petróleo menos, né? Mas soja, minério, essas coisas todas iam para a China produzir produtos que iam para onde? Europa e Estados Unidos. É um processo mais ou menos lógico que as próprias medidas econômicas de tentar contrarrestar a crise financiando o consumo, uma hora iam esbarrar num teto concreto, a balança comercial brasileira. Não tem a ver, portanto, com aumento de gasto público, tem a ver com diminuição de arrecadação, né, e aumento de demanda por alguns serviços públicos por parte de uma população que começa a enfrentar o problema de desemprego, queda do poder aquisitivo do salário mínimo por aí afora. Mas esse processo é agravado pelas medidas que Joaquim Levy começa a tomar. E aí eu acho que eu chego num ponto que é fundamental. Vejam, lembra do iniciozinho da minha fala? Política é força e força é igual a povo organizado. Eu não tenho números aqui para tratar disso, mas vamos pensar quantas milhares de famílias foram beneficiadas pelo Minha Casa Minha Vida. Você que é da... Mais de 2 milhões, quase 3 milhões. 3 milhões praticamente de pessoas, famílias ou pessoas. Posso chutar, no mínimo, que uma família aí, em média, com 4 pessoas, nós temos aproximadamente 12 milhões de pessoas assistidas pelo programa. Vocês imaginem se 12 milhões de brasileiros e brasileiras estivessem em entidades representativas de trabalhadores ex-sem teto e agora morando em teto. Quantas pessoas entraram para a universidade pública ou privada pelo Reúne e o ProUni? Quantas pessoas, jovens, desses e dessas, ingressaram em entidades de representação estudantil? Quantas pessoas foram beneficiadas por um sem número de programas, sejam eles de apoio à população na mais alta condição de vulnerabilidade social, sejam outros programas de aumento do poder aquisitivo do salário mínimo e por aí afora? Quantas dessas pessoas foram organizadas para, em processos de luta e embate real com a burguesia? Porque essa era uma coisa que era para ter sido dita. Se tem uma coisa que... 3 coisas certas na vida é greve dos bancários em setembro, a morte e que a burguesia nunca nos falta. A burguesia nunca nos falta. A burguesia não esquece que o nome do jogo é luta de classes. Ela sabe que nós somos seus inimigos de classe. Ela pode transigir, ela pode pactuar, mas ela não esquece que nós somos os inimigos. Se você não organiza, se você não... Veja, eu tenho clareza que não se dá cavalinho de pau em transatlântico. Isso é um fato da vida.
Você precisa criar condições para mudanças de política de governo, para mudanças no Estado brasileiro. Mas tampouco essas mudanças são sustentáveis se você não organiza o povo e não muda a correlação de forças para encarar a onda. Porque tsunami vem, a burguesia não nos falta. João Sexu. Muito obrigado, Vitor. O João aponta esses dados de 2015 como as medidas apressaram, aceleraram. E aí, um povo que não foi durante 14 anos organizado para a luta, que era chamado para se posicionar quando? Em 4 anos em processos eleitorais, uma espécie de chamegão, de cheque, né, que era pedido, somos nós ou o PSDB. O que, veja, eu não estou dizendo que é de todo equivocado. É claro que a disputa, a tática eleitoral ocupa um papel importante, eu não estou negligenciando isso. Mas não pode ser só isso, porque a burguesia entende que a luta eleitoral é só uma etapa da luta. Aliás, como diz uma amiga minha, se estiver assistindo, um beijo, Laís, de São Paulo, a democracia é um estágio transitório no exercício do poder burguês. É um estágio transitório, ela não tem problema em abrir mão da democracia. Chegamos em 2016. Está um pouco caricatural, eu sei que está muito rápido, mas alguns elementos gerais estão pincelados para a gente entender por que, embora tenhamos organizado, eu com esse rapaz aqui tive à frente de várias lutas, de vários momentos, de vários grandes atos. Quando vazam os áudios do presidente Lula, nós organizamos um ato belíssimo na Praça 15. Para quem gosta de carnaval, o Boitatá ali na Praça 15 sabe que não tinha menos de 70 mil pessoas naquela noite na Praça 15, tinha dali para 100 mil. Fazemos um outro ato muito belo no dia 31 de março, na Carioca, com Chico Buarque, aquela fala linda com a rosa na mão, e fazemos um sem número. Eu contei aqui pelo menos 8 grandes atos entre março e agosto, e aquele ato de 5 de agosto lá em Copacabana, no dia da abertura das Olimpíadas, se eu não me engano. E é claro que eles foram massivos, mas não foram o suficiente. A classe trabalhadora acompanhou meio que inerte o processo de defesa dos seus próprios interesses, porque essa classe não foi organizada e educada para processos que transcendam o processo eleitoral. Essa classe não foi chamada a participar ativamente do processo de mudança de correlação de forças. E quando ela foi chamada num momento em que seus direitos estavam sendo desmontados por Joaquim Levy. Então você tem uma dificuldade, vem para o quê? Você tem aí uma série de leis que dificultam o acesso a seguro-desemprego, a pensão, e poderíamos citar outras coisas. Como é que você chama essa classe para a luta? Para acabar, futuro. Nós, da Frente Brasil Popular, entendemos uma coisa. É urgente, para sairmos da condição de apenas resistência econômico-corporativa, de defesa de direitos, e retomarmos a iniciativa política e, portanto, uma pauta ofensiva, que é necessário recuperar nexos com a classe trabalhadora. E, infelizmente, é igual engordar e emagrecer. Você não engorda de um dia para o outro, não adianta querer entrar numa calça jeans ou num vestido de um dia para o outro. Leva tempo recuperar, emagrecer, e leva tempo recuperar nexo com a classe trabalhadora. Não tem segredo, vai levar tempo para a gente sair dessa situação. A nossa proposta, Frente Brasil Popular, é investir em algo que nós estamos chamando de Congresso do Povo Brasileiro. O Congresso do Povo é a nossa ferramenta para reconstruir algo, recuperar uma tradição que parece que, em larga medida, uma parte significativa da esquerda esqueceu, que é o trabalho de base. Se você não recupera o diálogo com o povo, se você não recupera a confiança do povo, e se você não constrói a política a partir do nível da consciência que a grande massa tem, não para ficar ali de forma basista, mas para contribuir com o processo de elevação da consciência, de organização da classe e de enfrentamento político, nós não vamos sair dessa condição. Para nós, o Congresso do Povo não é um evento, não é algo que vai acontecer ali em novembro e dezembro ou janeiro do próximo ano. Para nós, o Congresso do Povo é processo. É importante que haja Congresso do Povo por rua, por local de trabalho, por local de estudo. E é isso que a Frente Brasil Popular está jogando a sua força para o próximo período. Política é força, companheirada. E força é quanta gente se movimenta pelo seu projeto. Nós precisamos recuperar um projeto de nação a ser construído com a classe trabalhadora. E, no meio desse processo,
terminando, enquanto esquerda, voltar a discutir estratégia de construção da Revolução Brasileira. É isso. Muito obrigado. Eu estou hoje aqui a convite do sindicato dos bancários, do Alexandre e tal, mas eu tenho aqui apenas uma missão, uma tarefa, de apresentar a vocês 3 livros que são fundamentais para que nós todos entendamos o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Porque o Brasil não é uma ilha, né, isolada de um contexto mundial. Nunca foi. E cada vez mais ele faz parte de um concerto mundial. E eu estou aqui para falar para vocês de 3 livros fundamentais. Eu acho que não só os sindicatos bancários, mas todos os sindicatos deveriam incluir como lição obrigatória, lição de casa dos seus associados, lerem, transmitir à classe trabalhadora, ao povo brasileiro, e não apenas aos doutores, porque mesmo nos partidos populares, a não ser o PT, mas mesmo nos partidos, vamos dizer, PSDB ou PMDB, são os representantes da elite, são os doutores que têm a palavra, que formulam, né, os projetos, as ideias, né? E se mesmo na nossa área progressista, a gente isola o povo, os trabalhadores, do conhecimento da política internacional. E a qual, porque é preciso que a gente entenda, fazendo um pouco a caricatura da coisa, ou até mesmo, vamos dizer, um exagero, mas o que acontece foi que o capitalismo financeiro instalou uma internacional capitalista. Assim como o Trotsky queria instalar uma sociedade, um socialismo mundial, universalizar o socialismo. O capitalismo simplesmente copiou o modelo da Internacional Comunista, mesmo porque o Trotsky, se você não sabe, mas isso é um fato conhecido, o Trotsky, quando fugiu da União Soviética, ele fez um estágio curto na Espanha, e ele saiu da Espanha direto para o México. Ele foi se esconder, foi escondido e protegido numa fazenda do interior dos Estados Unidos, de propriedade da família Rockefeller. Isso está relatado aqui nesse livro que chama-se A Verdadeira História do Clube Bilderberg. Esse é o primeiro livro, que é importante. Eu deixei aqui o link, não existe na livraria. Isso foi publicado no Brasil por uma editora Planeta, que a primeira edição se esgotou rapidamente e misteriosamente não tiraram segunda nenhuma outra edição. Então esse livro sumiu, você não encontra, tem que ir na internet e piratear, como eu imprimi. E eu tomei conhecimento desse livro lendo um artigo da Dorit Harazin, que é a única jornalista brasileira muito informada internacionalmente e que escreve todo domingo no jornal Globo.
Eu leio, não perco nunca a leitura da Dorrit, né? E foi lá que eu descobri a história desse livro. O autor dele chama-se Daniel Stubin. É um jornalista hoje americano de origem russa, cujo avô era o chefe da KGB do Estado. E esse avô desse, o Daniel, lá para as tantas, foi preso pelo Estado e mandou prender e torturou esse cidadão até a morte. Foram as suas relações internacionais, muito informado, era o papel dele, era ter um conhecimento internacional. Então, esse menino fugiu da Espanha, fugiu da União Soviética e foi para a Espanha. Mais ou menos o trajeto do Trotsky. Foi para a Espanha e ficou pouco tempo na Espanha, depois foi para os Estados Unidos, onde se tornou jornalista. E resolveu, lá, de posse de alguns documentos do arquivo do avô, descobriu a existência desse clube. O que é esse clube? Fundado em 1954 pelo rei da Holanda, junto com o Rockefeller e junto com Rothschild. Eles fundaram um clube que hoje ele reúne 150 membros efetivos, né, que são os executivos e são os dirigentes das mega corporações mundiais, de todos os setores, do setor financeiro, do setor produtivo, tudo, setor da comunicação. Esse clube se reúne uma vez por ano em algum lugar do mundo, do planeta, que é um lugar onde é isolado, parece filme de ficção científica. Eles isolam uma área de 50 quilômetros em torno e ainda a segurança é feita por 3 helicópteros armados de metralhadoras, enfim, armamento de guerra, que ficam patrulhando aquela área. Isso é descrito aqui por esse, já estava no artigo da DAN. O que eles fazem nessas reuniões? Onde é proibido, aliás, eles convidam em algumas reuniões comandantes militares de alguns países, como primeiro-ministro, presidentes, até Mitterrand foi convidado a participar de reunião, o Moro foi convidado a participar de reunião, o Moro não, o Moro lá, o Aldo Moro lá da Itália, né? Primeiro-ministro, que terminou sendo assassinado a mando deles, porque ele assumiu certos compromissos que não cumpriu, porque ele era uma pessoa com outras diretrizes e tal, e fingiu que estava de acordo para poder ser eleito, porque eles inclusive dão chancela. O Mitterrand, que já tinha fracassado em 2, para ser eleito na terceira tentativa, teve que ir lá para assumir compromisso e receber uma chancela. Qual é o objetivo deles? É que até 2050 eles terão instalados um governo mundial. A tese do capitalismo moderno é que o mundo não pode ter várias moedas, o mundo tem que ter uma direção central. É o que está descrito no Lenin como a etapa superior do capitalismo. É uma etapa superior do capitalismo, é a superestrutura do capitalismo. Eles já ultrapassaram a fase do imperialismo,
é o mundo ser uma coisa só. Não pode haver governos nacionais. Isso parece uma meta inatingível, mas não é. Porque, do ponto de vista econômico, o mundo já está governado economicamente por esse núcleo do Bilderberg. Eles têm braços auxiliares em todos os países. Aqui no Brasil, existem alguns braços e subbraços. Um braço do Bilderberg aqui no Brasil, que é um clube que dispõe de bilhões e bilhões de dólares, porque eles reúnem 95% do PIB ocidental. Está lá dentro. 95% do PIB ocidental está lá. É composto por, a maioria são noruegueses, suecos, Escandinávia, mais Países Baixos, Inglaterra, França, Itália e América, os Estados Unidos. Não tem nenhum latino-americano. Não faz parte desse clube. Embora tenha uns supermilionários no México, do Brasil mesmo e tal, mas não fazem parte do grupo. E esse governo mundial que eles aspiram já está implantado na área econômica. O objetivo agora, e isso tudo é descrito aqui, inclusive os assassinatos que são feitos de vários políticos do mundo lá fora, que eles julgam que são obstáculos aos seus objetivos, eles têm uma tropa de choque, que é considerada os chacais, que vão e matam. Então, nesse outro livro, dos assassinos econômicos, do John Berth, ele complementa isso aqui. Esse John Berth, que hoje é uma pessoa marcada para morrer, ele vive sob proteção, porque durante 20 anos ele fez parte de uma grande empresa de assessoria econômica aos países do terceiro mundo, chamada MEI. MEI é uma companhia americana ligada, é um braço do Fundo Monetário, do USAID, do Banco Mundial, do Banco Interamericano. Todas essas organizações de ajuda ao terceiro mundo. E ele, como um economista, que quando na universidade ele era previsto como um futuro prêmio Nobel de Economia, era um gênio jovem, de 20 e poucos anos, saiu da universidade destinado a ser um futuro prêmio Nobel. Só que ele caiu na esparrela, na rede amorosa, afetiva, se apaixonou por uma moça, colega de universidade, que era sobrinha do general chefe daquela agência, a superagência de informação americana. NSA, National Agency, não sei o que lá, Security. Muito bem. Esse general, então, pegou ele e colocou ele na MEI. E ele, durante 20 anos, exerceu, chegou a chefe da equipe econômica da MEI, e durante 20 anos ele se dedicou com a sua equipe a fazer, ele descreve aqui no livro dele, ele descreve, ele começou pela Malásia, Indonésia, na Ásia, depois veio para a América Latina, no Equador, na Venezuela, no Panamá. Ele era chefe dos economistas, eram 15 economistas chefiados por ele. Eles realizavam projeções econômicas falsas para os países realizarem suas obras de infraestrutura, enfim, tudo aquilo que a gente conhece, saneamento básico, não sei o que e tal.
Então, os países, as projeções eram, os planos de negócio eram absolutamente fajutos e os países entravam em dívida impagável, como o Brasil teve uma dívida colossal que só foi resolvida depois no primeiro mandato do Lula. Então, quando o país declarava a falência, eles disseram, não tem problema, vamos fazer acordo. Aí entrava o negócio, quais são as riquezas daquele país, minério, petróleo, o que fosse, aquele país, a característica da sua economia, eles se apropriavam daquele país. Então, isso foi executado durante muito tempo, ele trabalhou nessa tarefa. Mas, depois, na frente, ele separou da tal moça que ele casou, apaixonado e tal, e se apaixonou por uma moça colombiana. Ele era muito chegado, gostava muito da cultura latino-americana, ele escreve muito bem isso. E, então, essa moça tem uma posição mais ou menos de esquerda e tal, e começou a alertar para ele que como é que ele fazia aquilo, que ele não tinha dor de consciência, porque o trabalho dele, o resultado do trabalho dele era a miséria de milhões de pessoas. Então ele foi vendo que aquilo realmente, ele já era sócio da tal empresa. Ele era tão competente que transformaram ele em sócio. Ele pediu demissão e os caras falaram que ele não podia se demitir, não tinha porta de saída, que ele tinha que manter o contrato dele e que ele tinha que ser triplicado a remuneração dele. E ele ficou mais de um ano ligado à MEN, mas se sentindo muito infeliz, e resolveu rasgar o contrato dele, devolver o dinheiro que tinha ganho naquele ano, né, e escrever esse livro, Confissões de um Assassino Econômico, onde ele conta não só os assassinatos econômicos, mas também os assassinatos físicos, verdadeiramente matados, né? Porque depois, quando não tinha negociação política, aí entrava o chacal, como foi o caso de um presidente do Equador, chamado Jaime Boulos, igual o Boulos, que é o mesmo nome, Jaime Boulos, em 1982. Esse presidente do Equador era um nacionalista e conseguiu enquadrar as petrolíferas americanas. Aí quiseram negociar e ele não teve negociação. Então, prepararam, e ele conta em detalhes como foi preparada a morte dele, num desastre de helicóptero. Né? Depois o Panamá, é a mesma coisa, o Trujillo, o Omar Trujillo, que ele tinha feito a nacionalização do canal e quiseram renegociar. Aí não conseguiram a renegociação, assassinaram o Omar. Então, esse livro, ele conta a passagem dele no Brasil. Ele, em 2008, ele veio ao Brasil participar do Fórum Econômico em Porto Alegre. Ele já tinha publicado esse livro. E aí um repórter do Globo, Luciano Trio, foi a Porto Alegre entrevistá-lo para o Globo. E lá nessa entrevista, você pode pegar aí na internet o Globo do mês de novembro de 2008. Eu tenho um recorte do Globo. Essa entrevista, ele falou para outras coisas e tal, e falou para o repórter do Globo: não, eu estou aqui participando desse fórum, mas fui procurado aqui por um membro do governo Lula,
uma pessoa muito bem apresentada e tal, e que queria um encontro comigo para eu dar umas opiniões sobre alguma coisa que estava acontecendo e tal. Era um encontro sigiloso, secreto, dessa pessoa que se dizia do governo Lula, e ele foi ao encontro dessa pessoa, num encontro misterioso, noturno, num banco de praça, de uma praça de Porto Alegre, tá? E tiveram uma conversa de 2 horas, em que esse membro do governo Lula relatou para ele que eles estavam, era 2008, segundo mandato do Lula, que o Lula estava sendo pressionado, sofrendo muita pressão internacional para desmobilizar a política econômica que vinha adotando e as políticas sociais. E isso era uma coisa insuportável, que a pressão era muito violenta, o perigo de desestabilização do governo. E ele respondeu para o emissário do Lula: olha, isso não me surpreende. O Brasil não é mais um paizinho como era nos anos 30, 40. O Brasil passou a ser como eles chamam aí, do player internacional importante, é a 7ª economia do mundo, mas muito mais do que isso. Tem potencial para ser a 2ª, 3ª economia do mundo. Já estávamos com a perspectiva de pré-sal, esse negócio todo. Então, vocês fiquem conscientes que neste momento aqui que nós estamos falando, ele falou isso para o emissário do governo Lula, está sendo armado no Brasil um esquema de corrupção que vai atingir as principais empresas privadas e estatais. E também, tem mais, todos os partidos políticos. Isso está publicado no Globo em 2008, declaração do John Kerry. Avisou, não foi falta de aviso, né? Ele avisou, ele sabia, o cara que estava por dentro da coisa, né? E isso aconteceu, tudo que ele disse, a onda de corrupção armada, trabalhada, organizada, provocada, né? E os partidos políticos entraram na coisa também. O sistema já favorecia isso, porque os caras vêm estudando isso, não é de hoje, né? Esses forças internacionais do capitalismo financeiro internacional estudam as possibilidades de golpe no Brasil a cada mandato de cada presidente, tá? Então, o golpe estava armado já desde que começou o 2º mandato do Lula. Então, nós temos a obrigação de saber que não é apenas como nosso querido, né? Você falou aí, não é uma coisa que está dentro das fronteiras, está fora das fronteiras. Aqui são os agentes executores, são os vamos dizer, os instrumentos, os mecanismos deles para executar os planos. A espionagem da Petrobras, toda a espionagem da Petrobras, começou logo depois. Você deve conhecer essa história, que foi contada pelo Santa Rosa. O Leilão do Pré-Sal é um filme de suspense de Hitchcock, porque foi marcado com antecedência de 1 ano, o dia e a hora. E foi marcado que até 30 segundos antes da hora de encerramento, poderia entrar os envelopes com as propostas. Mas as 7 irmãs americanas
petrolíferas tinham combinado que ninguém ia dar lance nenhum no pré-sal. Não interessava. Pré-sal não interessava. Porque se os americanos não dando nenhum lance, nenhuma das companhias americanas não dando lance, estava desmoralizado o pré-sal. O pré-sal ficava inviável, porque não tinha capital suficiente para começar as operações. Então, a Petrobras conseguiu deter essa informação e entrou em negociação com os holandeses, franceses e chineses. E, então, ficou acertado que esses três países iam fazer proposta. Quando faltavam exatamente 38 segundos, ou seja, 8 segundos antes de esgotar o prazo, entraram 3 envelopes. E eram propostas que ultrapassavam as expectativas. Ato seguinte, porque aí foi a decepção, porque estava tudo preparado para dar uma divulgação no mundo inteiro que o pré-sal não era uma fantasia brasileira, que ninguém queria comprar nada e tal. Então, aquele fracasso planejado não houve, foi um sucesso. Ato seguinte, a primeira coisa foi investigar, com todo o direito que o FBI tinha, e investigar a negociação da Holanda com o Brasil naquela Passadeira, na refinaria de Passadeira. Aí começou a investigar. Na investigação daquilo, avançaram para outros espionagens. E a Dilma foi lá nas Nações Unidas e denunciou. E a imprensa brasileira aqui, no dia seguinte da denúncia, a imprensa brasileira toda considerou ridículo. Porque imagina o presidente do Brasil lá denunciando espionagem na Petrobras, que ridículo. Só foi acreditar que aquilo era verdade 2 meses depois, quando a presidente da Alemanha denunciou a espionagem. Porque tem tudo aqui no Brasil, tem esse negócio, esse colonialismo, não do povo brasileiro, mas da elite brasileira, que só acredita naquilo que vem de fora. A Bossa Nova só foi reconhecida quando foi sucesso no Carnegie Hall de Nova York. O cinema novo brasileiro só foi reconhecido pela mídia brasileira depois que fez sucesso em vários festivais internacionais, inclusive Cannes, com prêmios de Cannes e tal. Aí, porque nós temos essa coisa colonizada de depender da chancela do olho estrangeiro, né? Como dizia o Lula, os homens de olhos azuis. Né? E quando eles consagram e acreditam, aí a gente passa a acreditar. Né? Então, a luta no momento que eu estou me dedicando é de fazer com que, pelo menos, em determinados núcleos políticos, e eu acho que esses livros deviam ser editados ou pirateados, o que for, né? Para espalhar isso dentro dos sindicatos, dos movimentos sociais, não deixar que isso seja apenas de conhecimento de meia dúzia de pessoas que não leem e até concordam com o que está aí, mas não tem plano de ação para combater isso. Eu tentei fazer com que alguns deputados da Frente Parlamentar Nacionalista pegassem e abrissem uma comissão parlamentar de inquérito sobre o Instituto Milênio, que está sediado em São Paulo, né? E patrocina todos esses movimentos anarquistas de rua, né? O Vem para a Rua, Frente Brasil Livre, não sei o quê, esses negócios que promoveram aquelas badernas de 2013.
Né? Muito bem. O Lula cansou agora, ultimamente, com intuição, porque eu dei esses 3 livros para ele. Ele pediu, falou, me arranja esse livro. Eu dei para ele. Isso foi um mês dele, antes dele ser preso. Espero que ele tenha levado isso para a prisão. Né? Que tenha tempo para ler. Tá? Porque nós precisamos romper com essa hábito de achar que tudo se passa aqui na paróquia Brasil, né? No patamar da igreja do interior. A política brasileira não é mais isso. Ela consegue, é um bando de deputados de partidos sem programação, de aventureiros, como dizia o Lula quando foi deputado lá, ele renunciou, saiu, nunca mais foi lá, porque ele achou que só tinha picareta. Ele saiu dizendo aqui só tem 300 picaretas. Né? Então, nós temos que romper com essa coisa endocrática nossa, de achar que nós somos aqui, que é o Moreira Franco, com o não sei quem mais que está planejando. O Moreira Franco é um agente vagabundo do capitalismo internacional. Eles estão aí ganhando a corrida. O Pedro Parente, que era uma pessoa extraordinária, né, no governo do Fernando Henrique, era um dos caras mais centrados, nacionalistas. Né? Quando nós tivemos uma comissão que foi feita para planejar a indústria cinematográfica, a indústria de comunicação, era a pessoa com a visão mais lúcida do mundo. Quando terminou o governo Fernando Henrique e foi começar o governo Lula, eu falei para o Zé Silva, o nosso querido Pedro Parente é o homem com quem você deve dialogar. Eu assino embaixo. Você procura ele, porque o Zé Silva grudou no Pedro Parente. Depois de um mês daquele governo de transição, ele falou para mim, pô, você tinha razão, Barreto. Todo Pedro Parente é uma pessoa extraordinária. Muito bem. Esse rapaz saiu dali, do governo do Fernando Henrique, foi lá para a empresa lá dos Chirotes, lá em Porto Alegre, né? Ficou lá de gestor da empresa, depois saiu e criou uma empresa de administração de fortunas. Entrou para o mercado financeiro. No que entrou para o mercado financeiro, degringolou. Antes dessa coisa aí, antes desse negócio que aconteceu, aí da greve, tudo, o aumento do preço, ele fez 3 viagens aos Estados Unidos em um mês. Em cada viagem, ele passava uma semana lá, em Nova York. Quer dizer, e nós não temos, inclusive, essa capacidade de monitorar quem tem o poder, as ligações internacionais, entendeu? Isso é uma luta que nós temos que começar a tirar a nossa visão do pátio da igreja, do interior. Nós temos que partir para nossas relações internacionais. Era o que o Lula estava fazendo. O que o Lula fez no mundo, né? Eu tenho vários testemunhos de jornalistas, amigos meus, americanos, europeus, franceses, italianos, que dizem assim, nunca vimos um presidente de país nenhum com essa desenvoltura desse operário que virou presidente. Porque o Lula não tinha esse espírito colonizado da elite brasileira. Muito obrigado, Barretão. E o que a gente vive no Brasil, com o golpe de 2016, é a desconstrução de todos os estágios do Estado weberiano. Não é só do Estado Democrático de Direito agora, da Nova República. É por isso que quando a gente fala que nós estamos recuando décadas, talvez alguns de nós já falando mais do que 50 anos em apenas 2, de fato é isso que a gente está vivendo.
quando você tem uma reforma trabalhista como essa que foi feita, o que de fato está acontecendo é o Estado brasileiro abrir mão de mediar a contradição fundamental que existe nesse sistema, que é a contradição do capital e do trabalho. O Estado abre mão de fazer isso, o que é um dos seus constitutivos absurdos. Quando você congela por 20 anos os gastos e, ao mesmo tempo, encaminha uma reforma de previdência para que os direitos de garantia das pessoas, as assistidas ou as mais desassistidas, esses direitos, eles sequer poder receber dinheiro público, você está abrindo mão de uma outra dimensão, que é a utilização de fundo público e o estabelecimento da burocracia estatal para que para que o Estado administre direitos das pessoas. E quando você tem intervenção militar, operação de garantia de lei e ordem, intervenção em um determinado Estado, quando você tem morte de Amarildo, morte de Marielle, prisão irregular de Lula, quando você tem lawfare a partir da Lava Jato, fechando as maiores empresas do país a partir de uma perseguição judiciária completamente ilegal e ilegítima, você está pegando o monopólio do exercício legítimo da força em um determinado território e exercendo ele de forma ilegítima. Então, o que a gente está vivendo no Brasil hoje é a desconstrução do que é a conformação do Estado moderno como ele deveria ser. Mesmo para o capitalismo internacional, mesmo para o capitalismo liberal ou para o neoliberal, já que nós estamos vivendo agora no início aí da terceira década do século XXI. E isso é importante a gente entender para pegar a dimensão e a dificuldade que a gente se coloca. E aí, saindo desse plano teórico maior, trago para um plano ainda teórico, mas um pouquinho mais presente, que tem muito a ver com isso que a gente está vivendo agora. Alguns meses atrás, alguns anos atrás, agora o tempo está passando tão rápido, hoje de manhã eu conversava com o Rodrigo para quando a gente viesse aqui, se a gente ia fazer uma listagem de tantos atos que a gente fez. Ricardinho está aqui, da direção do PT, sabe que se a gente tivesse parado para listar todos os atos que nós fizemos desde que começou o segundo golpe, começando naquele ato unitário que fizemos todas as forças, no PL 4330, nem a Frente Povo Sem Medo, nem a Frente Brasil Popular ainda estavam estruturados com esse nome. A gente saiu da Praça da Cinelândia e caminhou até a frente da Fiesp, lutando contra o PL 4330, que a gente já sabia que era uma imposição dos golpistas ao governo da presidenta Dilma. Desde aquele ato, a gente tem, praticamente a cada 2 semanas, a gente tem feito um protesto. Então, isso remete lá a 2015, início de 2015. Significa que a gente está em protestos sem parar, não daria para a gente gastaria todos os nossos 20 minutos aqui só citando quais foram esses atos. Depois, um dia, se possível, até como material para o curso, a gente pode se comprometer a fazer esse esforço de listar quantos atos aconteceram aqui no estado do Rio de Janeiro, sobretudo no município aqui. Se a gente listar só os que aconteceram na região central, a gente vai ver quanta coisa foi. Mas dizia que há algum tempo eu conversava com a Cibele, que é da direção nacional da FUP, a Federação Única dos Petroleiros, num encontro da FUP que teve lá em Campos, que agora, na semana passada, teve parado, teve em greve e conseguiu impor aí uma contradição também muito importante para esse governo. A Cibele falava que com o pré-sal e a construção dos BRICS, o que estava acontecendo era a recolocação de vários países, de várias nações que desestabilizavam, não desmontavam, não desconstruíam, não estabeleciam uma nova ordem mundial, mas que desestabilizavam o consenso da ordem mundial que estava estabelecido desde que os Estados Unidos venceram. Quando os Estados Unidos vence e se consolida como principal força hegemônica, a OTAN ela passa a ser a principal força militar, no que se refere especialmente a armamento nuclear, do mundo. E depois dela, muito, muito distante, você tem algumas organizações com base na ONU, mas que mesmo assim ainda tem relação com os Estados Unidos. Os BRICS, com Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, passa a ser a segunda maior força sem depender dos Estados Unidos. Sem depender dos Estados Unidos. O maior dos fundos financeiros internacionais é o FMI e o Banco Mundial. Com o Banco dos BRICS e o Banco de Investimento dos BRICS, com investimento de alguns bilhões de cada um desses países, e o Brasil é o único que não deu esse dinheiro, porque na hora que ia entregar o dinheiro foi quando o golpe aconteceu, ia virar a segunda maior força no que se refere a recursos e a capacidade de investimento internacional, depois do Banco Mundial da FMI, desse circuito da Troika. Estava competindo talvez com o Banco Europeu,
mas enfim, o Banco Central Europeu, mas saía de novo do eixo Europa-Estados Unidos. E o petróleo, que é a principal fonte de investimento, de energia desse sistema que nós vivemos hoje, com o pré-sal, os BRICS chegavam a ser a segunda força depois da OPEP. O Brasil ia ficar grande na OPEP, ia ser a terceira ou quarta força dentro da OPEP, mas os BRICS, autonomamente organizados, por fora desse consenso de G20, G7, etc., que, portanto, onde faziam parte desses grupos, os BRICS se colocariam como esse grupo internacional. Então, tem uma necessidade de deslocamento do Brasil, de deslocamento desses países na geopolítica internacional. E é por isso que quando a gente diz que não só o Estado brasileiro está sendo desconstruído, como nós estamos tendo uma recolocação total na geopolítica internacional. Nós temos que ir para um lugar abaixo. Nós não podemos mais ter um país como o Brasil, que não faz parte dos clubes, como o Barreto estava colocando aqui, tendo uma empresa que, por mais que tenha cometido corrupções e corrupções gravíssimas, é gravíssimo o que a Odebrecht fez, o que a OAS fez, não no que se refere a esses casos mediatizados, mas investir em eleições, não importa em qual candidato seja, para que no ano seguinte ganhe trilhares de reais a partir do poder público, para usar esse dinheiro, pagar propinas e enriquecer ilicitamente os seus próprios dirigentes, isso é corrupção muito grave, isso a gente não pode aceitar, mas não é por isso que essas empresas foram perseguidas. Essas empresas foram perseguidas porque a Odebrecht, fundamentalmente a Odebrecht, ela colocava o Brasil num rol dos 7 únicos países do mundo capazes de fazer uma obra da dimensão de uma hidrelétrica fora do seu território nacional. Não pode um país colonizado, cheio de índio, de preto, de pobre, um país desigual, um país que não consegue, nunca ganhou um Nobel, um país que é notório pela Copa, não pode esse país ter uma empresa capaz de reconstruir um país depois de uma guerra. Não pode reconstruir uma hidrelétrica fora do seu próprio território. E é por isso que eles desmontam não só as empresas, porque se fosse por isso, pegariam a capacidade dessas empresas, a capacidade operacional da engenharia brasileira e colocariam isso a serviço do povo. Não, eles fazem essa desconstrução justamente para esse potencial ser vendido. É por isso que eles pegam o submarino nuclear brasileiro, tiram dessas empresas e vendem para estrangeiros. Desconstroem a ciência brasileira. É por isso que eles obrigaram o governo brasileiro não a pegar e fazer os caças aqui serem produzidos pela Embraer ou produzidos pela Força Aérea Brasileira, mas para a gente comprar, seja da Suíça, seja da França. É por isso que foram botando a faca no pescoço dos governos populares ao longo desse tempo. Se a gente sabe que o golpe começa a ser gestado e o sinal verde para o golpe acontecer no Brasil é fundamentalmente o sucesso do golpe em Honduras e no Paraguai, mas principalmente a eleição do Macri na Argentina, do Maurício Macri na Argentina, é dizer, bom, está desestruturado o consenso de apoio regional que o Brasil tem, então a gente pode dar o golpe, porque por mais que haja solidariedade, haja algum grau de denúncia, ali no Brasil os vizinhos não vão interagir ali, Cuba não está em momento de fazer esse tipo de envolvimento, Venezuela não vai ter condições, porque nós vamos ter sufocado, porque o preço do petróleo baixou e a Venezuela vai ter crise econômica, o Equador está com outro tipo de problema, a Bolívia tem suas próprias preocupações, suas próprias vendas para outros locais, para outros países, então não vai ter esse grau de resistência regional, internacional. Quando a gente diz que o golpe começa ali, é ali que está o sinal verde, na verdade é esse estágio da marcha de retirada do poder e de relocalização do Brasil na Organização Internacional do Trabalho. E acho que é por isso, e aí quando a provocação e o pedido dos companheiros dos cursos progressistas que nos chamaram para falar aqui hoje sobre as resistências ao golpe, é por isso que tanta vanguarda se organizou ao longo desse período, mas tão pouca massa do povo se organizou ao longo desse período. A gente foi apostando ao longo de muitos anos, mas fundamentalmente desde que a Constituição existiu, nós, todas as nossas forças, sejamos nós aqueles que tivemos
no que a gente convencionou chamar de oposição à esquerda, ou de oposição popular aos governos do campo democrático popular, seja quem estava dentro do governo, seja os movimentos que eram da base, enfim, a gente convencionou nos últimos anos todos, a gente dizer para o povo brasileiro que só era possível vencer ou derrotar as mazelas urgentes e emergentes do nosso povo com o Estado, com a eleição, com as vitórias ali naqueles 4 em 4 anos, ou naqueles 2 em 2 anos, se a gente considerar as eleições regionais. Então a gente convencionou a canalizar a esperança das pessoas no processo eleitoral para que, ao chegarmos, nós vamos resolver os problemas. E aí, a dialética, sempre a dialética faz com que quando nós chegamos no poder, no governo popular, a gente consiga de fato melhorar os problemas urgentes e emergentes das pessoas. E isso dá um estímulo ainda maior de que as nossas esperanças podem sim ser canalizadas para o processo eleitoral e para os processos institucionais. O que faz com que anos depois, quando a gente necessita desse tipo de resistência, nós não temos massa organizada. Porque o nosso processo de educação, de formação, de difusão de elevação de consciência, de difusão de valores, esse processo ele foi terceirizado, seja para Globo Filmes, seja para o dinheiro que a própria Petrobras investia na produção cultural, agora mais recentemente para Netflix da vida, para YouTubers. A gente foi terceirizando isso tudo e a esperança das pessoas continuava sendo canalizada em soluções institucionais pontuais. É por isso que todos nós acreditávamos, no fundo, que por mais que tivesse golpe, daria para a gente resolver ali dentro do Congresso, porque a gente sabia fazer isso. Por mais que a presidenta Dilma já tenha caído, os caras não iam conseguir passar a reforma trabalhista. Por mais que eles não iam conseguir, e a gente dizia, por mais que eles sejam graves, há 3 meses atrás, ninguém que está nessa sala, que está nos assistindo, que vai nos assistir, diria que o presidente Lula estaria preso hoje. Nós tínhamos certeza que eles não iam ter a coragem de prender o maior presidente popular da história do Brasil, a maior liderança viva das Américas. A gente tinha certeza que eles não iam conseguir. E eles fizeram. E aí? Ao longo desse tempo, o que é que a gente faz para que as pessoas venham se mobilizar? Eu brincava, não sei quanto tempo eu tenho, talvez eu tenha ainda mais uns 5. A gente vai ter Copa agora de novo. E a gente brinca que, uma vez eu estava até com o Gebrinho numa mesa e fiz essa analogia que eu vou fazer agora. É como se nós estivéssemos jogando um jogo Brasil e Alemanha no Mineirão, que a gente levou 7-1. Portanto, a gente está levando 7-1, como se a gente estivesse levando até agora. O governo estava dentro de campo. Algumas das nossas principais referências, os nossos parlamentares destacados, algumas das nossas principais referências de movimentos sociais, alguns dos nossos intelectuais e artistas estavam dentro de campo, mas são 11 dentro de campo. São 11. Os movimentos sociais eram como se nós, os maiores, o MST, o MTST, a Marcha Mundial de Mulheres, a Consulta Popular, o Levante Popular da Juventude, é como se nós estivéssemos sentados no banco de reservas. Muitos de nós aqui, os movimentos, as pessoas que se referenciam nos movimentos, os dirigentes, nós estávamos no estádio, assistindo o jogo, torcendo. Lembre-se que é um 7-1, então vez ou outra a gente emplaca não passou a reforma trabalhista, a gente emplaca não vai ter golpe, ser um bom grito que pega mesmo, e as pessoas até hoje, até a própria Globo tem que responder que não foi golpe, a gente emplaca o povo não é bobo, abaixa a Rede Globo, a verdade é dura, a Rede Globo é ditadura, isso é do 7-1, porque a gente até emplaca umas e outras, e o Ministério da Cultura que tinha acabado volta e tal, a gente emplaca um ou outro, mas é um golzinho do Oscar e o resto a gente continua levando. Então, tem alguns de nós que estão em campo, outros de nós que estão sentados no banco de reservas,
uma parte de nós que está sentada dentro do estádio, algumas pessoas, aquelas que, quando a gente consegue botar 100 mil, 70 mil, que a gente botou no ato das diretas em Copacabana, que a gente botou nos atos da Paulista, que a gente botou em alguns atos em Brasília, que a gente, quando a gente fez Ocupa Brasília, quando a gente fez greve geral, que a gente conseguiu mobilizar, são as pessoas que estavam assistindo ao jogo no estádio, na televisão, ou vendo o jogo, ouvindo o jogo no rádio, e que na hora do vamos ver, se mobilizam e se mexem. Mas se tem umas pessoas que estão dentro de campo, umas pessoas que estão no banco de reservas, umas pessoas que estão assistindo o jogo no estádio, umas pessoas que estão vendo pela TV, e umas pessoas que estão ouvindo pelo rádio, tem uma, e aí desculpe o palavrão, tem uma caralhada de gente que não está nem vendo o jogo, nem sabendo o que o jogo está acontecendo, porque está precisando trabalhar e comer, e aí nessa parte a analogia perde a analogia, porque a pessoa estava de fato precisando trabalhar e comer. A pessoa de fato estava vendo que as condições estavam piorando. E é essa grande massa que sequer vendo o jogo estava, que a gente precisava ter capacidade de mobilizar. Só que quando a nossa esperança estava canalizada em ganhar o campeonato ali dentro daquele campo que não é nosso, nunca foi e nunca permitiriam que fosse nosso, quando do 7-1 a gente leva 3, e aí vocês vão lembrar muito bem, a maior parte de nós aqui que estávamos assistindo o jogo, quando deu 3, acho que foi 3 que foi pro intervalo, muita gente nem voltou para o segundo tempo. Então mesmo algumas pessoas que a gente tinha, que estavam ali assistindo na TV ou ouvindo no rádio, mesmo essas pessoas se afastaram. Foram mais distantes, porque a gente foi perdendo. Porque as nossas apostas eram em vitórias ali, naquele campo que não era nosso. Então, como é que a gente faz? Aí que a analogia vem para as dimensões, como o Rodrigo estava falando, a gente tem que recolocar a importância da Revolução Brasileira na centralidade. O que a gente tem que fazer é jogar futebol de rua. Portanto, destruir aquele estádio. Destruir, para que o povo tome conta daquele estádio. E aí a gente mistura alemães com brasileiros, etc. E aí a gente faz o jogo que a gente quiser. Aí a gente começa a se divertir e ser feliz. Porque no fundo o que a gente quer é ser feliz. Fazer a revolução para ser feliz. Então, com isso, acho que na fala do Rodrigo, colocando como o rentismo se conforma para chegar hoje e dar o golpe no Brasil, que é a única forma da gente entender como determinadas frações do golpe se mobilizaram para efetivá-lo. Quando o Barretão coloca dessa movimentação internacional subreptícia, subterrânea, de como isso se aplica e acontece, apesar de muitas vezes a gente achar, mas isso é conspiratório e tal, e a gente vai ver que na verdade é mesmo. O pior das teorias da conspiração é quando elas são verdade. Tentei colocar aqui uma outra dimensão de como o Brasil pontualmente nesse momento está sendo recolocado na Organização Internacional do Trabalho, e é por isso que é tão importante quebrar as nossas principais empresas, inclusive na Bolsa. É por isso que é tão importante fazer com que a ciência brasileira não consiga mais exportar cérebros, fazer com que não venha mais investimento para cá. É por isso que é tão importante todas essas desconstruções simbólicas do Brasil. É por isso que é tão importante quebrar as nossas riquezas naturais. É por isso que é tão importante vender as nossas estatais. É por isso que para eles tudo isso é muito importante. E aí a gente tenta, a partir dessa dificuldade toda, dessa complexidade desse processo, dizer que é por isso que a maior parte das pessoas não se envolveu. Não porque a situação era complexa, mas porque a vida das pessoas estava em situação bastante grave. E como a vida das pessoas está em situação bastante grave, as pessoas têm dificuldade de se mobilizarem para algo que está distante. E essas lutas, por serem de uma dimensão tão macro, elas estão muito distantes do dia a dia urgente das pessoas. Então, o conjunto grosso dos nossos amigos, das pessoas com quem a gente convive, das pessoas com quem a gente pega o ônibus ou o metrô junto, elas falam assim: se eu lutar contra a recolocação do Brasil na Organização Internacional do Trabalho, na Divisão Internacional do Trabalho, isso não vai melhorar a minha vida, urgentemente. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o que for bastante concreto, tipo reduzir o preço do diesel. Por isso que as pessoas apoiaram. Para mim isso vai ser bastante concreto, para baixar o preço da minha comida. Pelo menos na cabeça das pessoas na propaganda. E aí depois, nas perguntas, dá para falar sobre isso. Agora, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos, isso que o Rodrigo falou, partir de trabalhos de base. Nós, da Frente Povo Sem Medo, temos
organizado os bairros sem medo, em diferentes locais, mas também alguns dos movimentos que compõem a Frente Povo Sem Medo estão apresentando um projeto que a gente chama de Vamos. No ano passado a gente fez uma série de discussões de programa para apresentar propostas que fossem mínimas, para que as pessoas conseguissem entender que nós temos propostas urgentes e emergentes. A Frente Brasil Popular lançou seu Plano Popular de Emergência e nós fizemos o Vamos com propostas que não eram as propostas da Revolução, mas propostas pontuais e objetivas. E agora nós estamos numa nova etapa do Vamos, para que ele seja capaz de apresentar um projeto de gestão do Estado brasileiro para reconstrução dos direitos. E aí a gente acha que isso pode vir para um acúmulo do que o nosso companheiro Guilherme Boulos, que o Barreto citou aqui, que o nosso companheiro Guilherme Boulos tem dito que 2018 não se trata de uma eleição. 2018, o que nós todos estamos fazendo agora e ao longo do nosso ano, não é por uma eleição, é por uma geração. A gente tem agora uma crise que desconstruiu muito do que nós construímos, mas que abre a oportunidade para a gente aprofundar a democracia, para a gente aprofundar as vitórias, e aí é um fator inequívoco e inegável que a gente não pode mais abrir mão, com força popular. Nós precisamos de gente organizada para que a massa de trabalhadores possa tomar conta do próprio futuro e gerir esse país, porque o futuro a nós pertence. Muito obrigado.